Boa noite. Boa noite, boa noite. Começar a live do Ho'oponopono. Quem for entrando. Boa noite, gente. Boa noite, eu vou deixar gravado. Vamos esperar um pouquinho, vamos lá. Eita, que noite mais quente. Tudo bem, gente? Que noite quente. Hoje, dia 23 de abril, dia do nosso São Jorge, Santo Guerreiro. Não importa a religião, importa que ele nos abençoa com essa lua maravilhosa, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, vamos se acalmando, né? Vamos respirando fundo. Falar de Ho'oponopono parece fácil. Pra mim é fácil, mas pra falar não é fácil, não. Espera mais um pouco, né? 5 minutinhos para começar aqui essa história bonita aí do Ho'oponopono, né? Para quem não conhece, Ho'oponopono é uma técnica, né, de cura aí do perdão interior, né? Falar um pouquinho dessa técnica, quais os benefícios que ela faz pra gente na saúde mental, principalmente na nossa psique, todas essas coisas, né? Hello, minha mãe, outra amiga minha. Boa noite, boa noite. Gente, não vai dar pra ficar falando, acenando, né? Porque vocês deixam aí comentários durante a live, depois eu respondo durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, porque na hora que eu tô fazendo a live, eu me concentro, eu fico bem focada, eu vejo assim por cima, assim, eu vi vocês entrando assim, então, boa noite aí pra vocês. Minha mãe, a Lisa. 2 minutos, esperar um pouquinho, respirando fundo. Vamos entrando nessa energia aí da lua cheia, né? Trazendo aí tudo que a gente, os pedidos pra lua, né, gente? Mas a gente tem que fazer por onde, né? Pedir pra acontecer, tem que fazer, né? Por onde, né? Nada cai do céu, né? Ai, mais 5 minutinhos, 5 minutinhos. Eu sei que tem bastante gente aí que quer ver, então vou esperar, porque se eu começo, eu não paro. Mais um desafio pra mim. Sempre tá fazendo live não é assim uma coisa, parece fácil, mas não é, porque a gente fica assim, a gente sabe tudo aqui, mas pra passar a gente faz todo um preparo, né, pra ficar, pra não falar assim, não se perder, né, que a gente se perde muito, né. Vamos respirando fundo, fechando os olhos um pouquinho, nos conectando aí com um pouquinho dessa lua, dessa energia maravilhosa, abençoada nesse dia 23 de abril, para receber aí todas as energias positivas, para a gente limpar um pouquinho dessas memórias, falar um pouquinho do Ho'oponopono, o que são essas memórias, o que é essa cura aí do Ho'oponopono, que cura mágica é essa, né, Fran? Que é isso? Que é isso? Eu acho que tem 18 anos que eu conheço o Ho'oponopono. Eu venho nessa caminhada. E tem resultado. Claro que tem. Tem efeito. Claro que tem. Cada um no seu processo de caminhamento, né? De comprometimento. Quando a gente se compromete em seguir um caminho para melhorar. Nada é de um dia para a noite. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Então, vamos respirar fundo, vamos nos conectando com essa divindade maior. Eu limpo em mim, com gotas de orvalho, todas as memórias que eu compartilho com todos vocês
que estão na live, que vão entrar, que vão assistir depois, com gotas de orvalho. Eu sinto muito, me perdoe, eu me amo, eu sou grata. A paz do eu. A paz começa comigo. Toda a minha paz, não a paz do mundo, somente a paz do eu. Boa noite a todas, eu vou começar a live. Quem não entrou, quem vai entrar depois, vai ficar gravada, não tem problema nenhum. Tô aqui para passar o conteúdo como prometido, né? Então, o que é o Ho'oponopono, né? Essa palavrinha aí e que a gente ouve muito falar, e essas 4 frases aí, 4 palavras também. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que é isso, Fran? Isso é muito importante. São palavras de cura mesmo, muito forte, né? Não é brincadeira. Para quem acha que é brincadeira, não é brincadeira, né? Então a gente vai aqui falar o Ho'oponopono. O que significa Ho? Porque Ho'oponopono a gente escreve assim, Ho'oponopono. Tem gente que fala Oponopono. Ho significa causa e Oponopono, perfeição. Ho'oponopono significa corrigir um erro, né? Então o Ho'oponopono, ele vem da cura do perdão. O que é esse perdão interior? Não é o perdão o outro, é eu, responsabilidade minha, o perdão comigo mesma. Então o Ho'oponopono, ele significa corrigir um erro, reparar, purificar, limpar, liberar da nossa mente todos os pensamentos tóxicos que a gente carrega, né? Traumas, inseguranças, né? Que a gente traz, às vezes, traz o nosso inconsciente, está oculto. Então, eu me identifico comigo. Então, o Ho'oponopono fala da identidade própria. Eu vou explicar isso. Quem fundou, né? E quem deu a continuidade para o Ho'oponopono ficar conhecido mundialmente, né? Então, é assim. O Ho'oponopono, ele consiste no quê? Na purificação dessas liberação de energias tóxicas, pensamentos tóxicos, energias tóxicas que existem dentro de nós, ao nosso redor também, né? E quando essa energia é liberada, aplicando o Ho'oponopono, o que acontece? A gente dá espaço para que a divindade, a gente se conecte com a divindade. O que é essa divindade? Nós falamos divindade, o divino criador, o Deus maior, o Deus de cada um, né? Então quando a gente libera esses pensamentos, praticando o Ho'oponopono, que eu vou explicar, né? Tô contando a história, explicando o que significa a palavra Ho'oponopono, que vem do Havaí. Foi criado lá no Havaí com assim uma mulher chamada Morna Namalaka Simeona. É difícil falar o nome dela, né, gente? Então, quando a gente libera, a gente aplica o Ho'oponopono e libera essas energias tóxicas dentro da gente, a gente consegue se aproximar do divino, da divindade, né? E isso vai fazendo com que a gente se aproxime desse estado vazio para preencher. A gente vai entrar num estado vazio, porque a gente vai liberar. Então, como nós vamos preencher? Com luz, com prosperidade, com felicidade e muito mais, né? O Ho'oponopono, ele serve para purificar a nossa mente. É uma experiência interiormente, né? Então, dessa forma, você vai estar se curando, você vai estar aplicando em você, experienciando isso em você, e automaticamente você vai conseguir curar uma outra pessoa. Você se curando e aplicando essa técnica do perdão, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém, porque o Ho'oponopono não é você perdoar o outro, não existe você perdoar o outro, existe o você, eu assumo o meu erro, eu quero corrigir o meu erro. O que está incomodando na outra pessoa tá em mim, então é em mim que eu tenho que corrigir isso.
Então, praticar o Ho'oponopono é trazer para si a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, né? E tudo que ocorre ao redor da gente. Quando a gente se depara com uma situação incômoda, como eu disse, uma pessoa que eu não gosto, uma situação, um trabalho, a situação, a falta de dinheiro, alguma coisa que está me incomodando naquele setor, naquela família, naquele relacionamento, naquela amizade, a gente identifica aquela situação, eu aceito aquilo pra mim. Então eu pego aquilo pra mim e eu vou entender que aquilo tá em mim. Por quê? Porque se eu tá incomodado, aquilo que incomoda naquela situação, eu estou na mesma vibração. Em algum momento eu estou naquela vibração. E eu fico julgando. E o Ho'oponopono a gente fala perdão. Por quê? Porque é em mim que eu preciso perdoar. Não é na pessoa. Não é o que ela faz, deixa de fazer, que tá me incomodando. Porque em algum momento eu me pareço com ela. Eu vejo nela o que está em mim. E o Ho'oponopono é identidade própria. Você acaba olhando no outro, se espelhando aquela situação que em algum momento você vivenciou, experienciou e você vai sentir em você e você vai acolher aquilo, então uma responsabilidade sua. O Ho'oponopono explicando assim, né? Então assim, vamos supor, quando você tem um parente em casa que está doente, está com uma doença, o que acontece? Você está experienciando aquela doença, aquela situação, aquela doença daquele enfermo dentro da sua casa. Aí o que você vai olhar? Você vai olhar para dentro de você e começar um processo inicial de cura. Através de quê? Da sua consciência, né? Você vai pôr a sua consciência ali e fazer a seguinte pergunta: o que está acontecendo dentro de mim que está manifestando essa doença do meu pai, da minha mãe, por exemplo? Tem um pai, uma mãe, um irmão que está com uma doença muito séria, muito grave dentro de casa. Aí você vai iniciar esse processo do Ho'oponopono, a consciência, e falar: o que dentro de mim eu estou experimentando, vivenciando essa doença que está causando isso no meu parente, no meu irmão, na minha família e por aí vai. Em qualquer situação, você se coloca no lugar dessa situação que a pessoa está vivendo e põe para você essa pergunta. O Ho'oponopono trabalha isso mentalmente. Eu acho que, vamos ver se vocês estão entendendo, né? O que em mim faz eu vivenciar, experienciar esse tipo de doença da minha mãe, do meu irmão, da minha família, do meu marido, do meu esposo, da minha amiga, quem quer que seja que está ali convivendo com você? Vamos se dizer assim. Então, o Ho'oponopono, ele age profundamente nessas áreas mais ocultas, porque aquilo está oculto em mim. Eu estou vivenciando aquilo que está em mim, o que está no outro, a doença do outro, porque eu começo a me incomodar, eu começo a me sentir, ter os incômodos com aquela, por exemplo, que a pessoa, de repente, a pessoa toma um remédio, a pessoa tem uma depressão e aquilo me incomoda. Por quê? Então eu começo a me perguntar, o que em mim está fazendo com que eu vivencie essa situação, eu vivencie esse problema que está causando essa depressão, ela toma remédio, ela fica vitimista, ela me torrar o saco. O que em mim está causando isso? Você pega para você a responsabilidade, porque está incomodando em você. O outro não está te falando nada, ele está lá vivenciando o caso dele, a doença dele, né? Então, o Ho'oponopono, ele age profundamente nessas questões ocultas, nas crenças limitantes, né? Nas programações mental, que faz com que a gente se afasta desse sucesso, essa riqueza. Então, ele
age nisso para a gente trabalhar o nosso mental e a gente voltar a trazer de volta quem somos, né? Trazer mais paz, mais calma, nós vamos se acalmando, né? O universo o tempo todo tá nos enviando sinais, intuições, mas a gente tá com a mente tão barulhenta que a gente não consegue dar espaço para que entre esses sinais, essas intuições. Então, o Ho'oponopono, ele libera essas memórias, né? Ele entra nesse estado de vazio. Estado de vazio. Tem um livro chamado Limite Zero, do Joe Vitale, é onde tem toda essa história que fala do limite zero. Quando a gente entra nesse estado de vazio, o que eu faço? O que eu faço? Como eu vou preencher esse vazio? Vamos liberando as memórias, vamos colocando aí, preenchendo, vamos trazendo essa divindade, vamos se conectando com o divino, vamos liberando isso, trazendo em nós de novo a vida, né? E então, o Ho'oponopono, ele, resumindo, né? Ele reassume o autocontrole, né, da nossa vida, né? E pra gente viver uma nova jornada, né? Porque se a gente não libera essas memórias, esses traumas, a gente fica bloqueado. Nós estamos bloqueando a nossa mente porque a gente está sempre preocupado em ver o que tá no outro, né? Mas eu não falei a historinha. A historinha é assim: o Ho'oponopono, ele surgiu, ele é um sistema havaiano de uma ancestralidade, é um sistema de cura, de tradições ancestrais havaianas, né? Ele vem lá do Havaí, uma tribo onde pessoas se reuniam, kahunas. Kahunas eram denominados sacerdotes, né? Sacerdotes, os sábios, eles se reuniam em grupos para discutir, para trabalhar as questões, vamos se dizer, conflitos de família. Então eles faziam um grupinho, se reuniam, e um que era mais assim, integrado, que tinha mais, como que se diz, tinha um ali que era graduado. Então ele era graduado, ele é treinado, ele facilitava, né? E ele punha lá, cada um punha a questão para trabalhar, a questão, o problema que estava afligindo entre as famílias, e eles ficavam lá reunidos nessa tribo, lá no Havaí, e chamado de kahunas. Kahunas eram esses sacerdotes, né? Chamados sacerdotes, lá no Havaí. E como que ele surgiu? Como que ele foi criado? Com essa tribo, lá no Havaí, esses kahunas, que é os nossos chamados xamãs, quem conhece, né? Tinha essa moça, essa mulher chamada Morna, eu não sei falar o nome dela, né? Morna Namalaco Simeona. Ela era uma kahuna, né? Então, ela foi responsável mais tarde por trazer esse processo do Ho'oponopono, porque ela ficava junto nessa tribo, fazendo esses trabalhos, desenvolvendo, eles ficavam entre um outro, trabalhando esse perdão, trabalhando perdão com o outro. E foi desenvolvendo o Ho'oponopono. Foi desenvolvendo. E ela foi uma grande peça-chave importante no Ho'oponopono. Foi ela que fundou, ela que criou, né, Ho'oponopono. Em 1983, foi lá no... Foi pela Home Mission of Honolulu, lá no estado do Havaí, que ela que começou a história, o processo do Ho'oponopono com a Morna, né, de identidade própria. Então, ele só se tornou mundial quando a Morna, como esse grupo curava as pessoas sem remédio, sem nada, através só desse processo do Ho'oponopono que eu ainda não expliquei, o Dr. Hiulen, Yelaka Hiulen, um médico psiquiatra, terapeuta,
ele tinha uma filha doente, estava com uma filha muito doente. Aí ele ficou sabendo que existia essa moça, essa mulher milagrosa, né, que curava as pessoas através desse processo do Ho'oponopono, se interessou por essa cura, né, por essa técnica, que é isso. E foi conversar com ela, foi numa consulta com ela. Conclusão, a filha dele se curou. E de 1982 a 1992, durante uma década, 10 anos, ele largou tudo, esse médico psiquiatra, e foi estudar sobre o Ho'oponopono, junto com a Morna, durante 10 anos, né? E ela veio a falecer depois, com 79 anos, depois dessa década toda que eles estudaram junto. Ele se aprofundou profundamente nesses estudos, né? E lá no Havaí existia um hospital psiquiátrico de louco, né, gente? Chamava, um hospital psiquiátrico chamado Hawaii State Hospital, que ele abrigava pacientes que tinham muitos problemas, assim, distúrbios mentais, que cometeram crimes horríveis. Enfim, eles viviam algemados, amarrados, tomavam remédios fortíssimos, ficavam sedados profundamente. Existia esse hospital lá, psiquiátrico, lá no Havaí. Então eles foram diagnosticados com problemas de distúrbios, doenças mentais. Viviam trancafiados, viviam amarrados, porque os próprios funcionários ali, eles, como se diz, eles se agrediam. Porque assim, a energia do hospital era tão ruim, por causa de... Imagina como que era, né? Um hospital de louco, só ficavam se batendo, se algemando, não tinha. Então tinha muito pouco funcionário, a rotatividade do hospital de funcionário era muito pouca. Conclusão. Esse hospital tinha problemas com hidráulica, na parte elétrica, as plantas morriam, a energia era horrível, ninguém se sentia bem ali dentro. O Dr. Hugh, em certa época, foi convidado para trabalhar nessa ala do hospital, onde tinha esses doentes mentais, né? E esses doentes mentais, ele aceitou trabalhar, só que ele já tinha estudado o Ho'oponopono, já estava no processo há muito tempo. Aí ele falou o seguinte, que ele aceitava, mas com uma condição, que ele não ia interagir com o paciente, não ia ver o paciente, ele apenas queria os registros, a ficha, o que o paciente tinha, o diagnóstico, e assim que ele ia trabalhar a cura em cima dos pacientes. Ok, foi aceito. Ele ficava dentro da salinha dele, lá do consultório, pegava as fichas e ninguém sabia o que ele fazia. Passou uns meses e a situação lá no hospital foi mudando. O ambiente foi melhorando, era nítido de ver. Ninguém acreditava, mas as pessoas comentavam. Como a dinâmica entre os presos, né, os pacientes presos, doentes mentais, já estava diferente. Eles já não estavam mais precisando ficar amarrados, algemados. A sedação já foi diminuindo. Eles estavam se sentindo mais calmos só com a cura, só com o processo do Ho'oponopono, que eu vou explicar como que é que o Dr. Hugh fazia isso, como que é trabalhar o Ho'oponopono, né? Essa cura mentalmente, sem ele ver os pacientes, sem ele tocar, ele não via mesmo. Isso é real, gente. Isso tá no livro do Limite Zero, Joe Vitale. É realidade, é verdade. Dr. Hugh, ele faleceu dia 15 de janeiro de 2022, faz pouco tempo, com 83 anos mais ou menos. E deixou esse legado pra gente maravilhoso, né? E tem uma frase, um texto que ele falou assim, Dr. Hugh: nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Você automaticamente experimenta a perfeição sob forma de pensamentos, palavras, realizações e ações. Devemos, ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar,
Se os pensamentos tóxicos vêm em primeiro lugar, automaticamente você experimenta imperfeição, sobre forma de doença, confusão, sem ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. E isso foi o que ele refletiu e colocou, porque ele estudou sobre o Ho Oponopono, ele foi estudando como que ele curava as pessoas, como que curou a filha dele com esse processo lá da tribo, dos Kahunas, que a Morna Simeona trouxe, né? E deixou esse legado para ele, porque ela fundou e ele abriu as portas para ficar conhecido mundialmente por ele ter tratado uma ala, né, de pacientes doentes mentais, né, num hospital psiquiátrico lá no Havaí, e trouxe essa cura sem ter que olhar, sem ter que o paciente entrar na sala dele. Então, ele foi trabalhando isso para entender, né, como funcionava, né? Opa, peraí. E assim, o Dr. Hewlett, o pessoal falou assim, qual é o segredo do Dr. Hewlett? O segredo dele era o seguinte: como que o senhor fica fazendo trancado dentro dessa salinha? E como que você faz? Como que é esse processo? O que você faz para curar as pessoas sem elas verem? Aí ele falou, é simples. Eu uso um método chamado Ho Oponopono, né? Mas como? Aí ele falou assim, eu pego as fichas dos pacientes, o registro dos pacientes, e eu vou fazendo a pergunta para mim. Qual é a pergunta? Ele pega lá a ficha, tá lá. Paciente depressivo, doente mental, vamos supor. Aí ele fala assim, fulano de tal. Aí ele pega, ele não conhece a pessoa. O que está acontecendo dentro de mim que eu experiencio esse problema? O problema lá da doença, vamos se dizer. Como eu posso corrigir esse problema em mim? Assim ele fazia com todas as fichas dos pacientes que ele ia pegando e ele ia mentalmente fazendo essa pergunta. O que em mim, divino criador, aí ele se conectava, pedia para a divindade, o que em mim, divino criador, me faz vivenciar esse problema, essa doença do fulano de tal, né? Em seguida ele pedia para a divindade liberar, cortar todos esses bloqueios, toda essa doença, purificar tudo isso, toda essa memória compartilhada que ele compartilhava com essa pessoa. Ele ia por um. Eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho com essa doença, com esse fulano de tal. Aí eu peço à divindade, nesse momento, que purifique, libere essas memórias que me causam este problema. E em seguida, ele falava as 4 frases, palavrinhas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito, eu adquiri a responsabilidade. Eu sinto muito por estar passando por isso. Me perdoe. Eu me amo e eu agradeço a divindade por estar liberando. A Morna trouxe 4 palavras diferentes. Ele resumiu e trouxe a sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. A Morna colocou responsabilidade a primeira, segunda perdão, terceiro amor e 4 gratidão. E ele, assim que ele trouxe o Ho Oponopono, conheceu mundialmente, foi através do Dr. Hewlett, por ele ter curado essas pessoas. Quem fundou foi a Morna, na Malaco Simeona, Dr. Hewlett, e aquela, eu não sei falar o nome dele, né, havaiano. Então, por isso, coloca, depois que você conecta, você fala, eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho
com essa pessoa em relação a essa doença, o que em mim me faz vivenciar, experienciar essa doença nessa pessoa. E você pode usar as gotas de orvalho. Aí você vem, sinto muito, porque você se responsabilizou por aquilo. Me perdoe, eu me amo, sou grata, é comigo. Sou eu, o Ho'oponopono é pra mim. Eu tô limpando em mim, porque em mim causa essas situações, essas memórias. Quando a gente entender, o consciente, que as memórias, situações que são causadas, são perturbadoras, nos incomodam, está na gente, nós vamos chegar num estado de vazio, que é o limite zero, tá no livro. E aí o que acontece? Eu vou liberando essas crenças limitantes, eu vou tirando do meu mental, eu vou acalmando um pouco mais a minha vida e eu vou me curando, gente. Eu vou me curando. Automaticamente, energeticamente, pode ser falando, você deixa fluir essa energia na pessoa, porque você está liberando em você aquilo que está incomodando em você, que está na doença, está nele, mas está implicitamente, automaticamente em você. Por isso que nós todos somos um. Quando fala amar ao próximo como a si mesmo, tudo faz sentido, né? Se a gente pensar, faz sentido. Porque eu fico só julgando o outro, ele fez isso, ele fez aquilo. Vou limpar isso em mim. Vou limpar isso em mim. Então é muito, muito fantástico o Ho'oponopono, porque ele trouxe isso do nosso oculto, do nosso inconsciente. Tá no nosso consciente, esses traumas, essas coisas. A gente vê as coisas nas pessoas, nas situações que nós estamos vivendo, nós trazemos, vamos liberar isso, aplicando essa técnica. Você viu que maravilhoso? Então ele fazia isso. E aí ele aplicava essas 4 frases. O Dr. Hewlett trabalhou durante 3 anos nesse hospital, né? Enquanto ele vai falando essas 4 frases, sinto muito, quando a gente vai trabalhando essas 4 frases na gente, limpando uma situação, uma memória, a energia negativa, gente, ela vai purificando, ela vai sendo liberada. Isso é real. Isso é real. Vai liberando, né? Então, e o Dr. Hewlett, ele trabalhou durante 3 anos nesse hospital psiquiátrico, né? Lá no Havaí. E depois disso, o hospital, a unidade foi fechada. Não tinha mais paciente para tratar a psiquiatria dessa forma, né? E aí a história do Ho'oponopono se tornou mundial, né? Se tornou mundial. E vem vindo, aí vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Então eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esse é o sentido. Quando você tem uma situação que te incomoda e você quer libertar, você vai pedir, você vai falar assim, o que em mim, você pode falar, você vai se conectar com a divindade. O que em mim, divino criador, porque quando a gente se conecta com o divino criador, seja qual divino você tenha, todos nós temos um divino criador. Eu vou estar assumindo para o universo que eu quero liberar essa energia. Eu quero liberar essa energia. Veja bem, gente, isso é perdão. Você está se perdoando de uma situação incômoda. Você está se perdoando de uma situação incômoda em você que você vê no outro. Nós somos espelho do outro. Então, Ho'oponopono significa corrigir um erro. Veja bem, culpa, ela prejudica a nossa psique. Veja bem, arrependimento é diferente de culpa. A gente se arrepende, mas a culpa a gente fica carregando, então nós precisamos liberar. O arrependimento, você se arrepende e tudo bem, vamos se dizer, né? Você é uma outra maneira. Mas a culpa, essa culpa de comer demais, de beber demais, precisamos libertar essas crenças. E vocês viram, quem tá entrando agora,
Ho'oponopono vem lá de um sistema havaiano, de uma ancestralidade, de uma tribo, dos Kahunas. Kahunas eram denominados assim como sacerdotes, sábios, né? Que eles dominavam assim, chamavam uma pessoa de sábia, curandeira, então chamavam de Kahunas, que nada mais é que os xamãs. Quem conhece xamãs, né? Olha de onde vem. Essa tribo se reunia, né? Porque tinha conflitos e eles queriam trabalhar esse perdão, vamos se perdoar, se reuniam em famílias, em tribuzinhas, né? E aí eles trabalhavam aquele perdão, um com o outro, no parará, parará, parará. Isso vem lá do Havaí, dessa tribo. E dentro dessa tribo existia essa Morna Namalaco Simeona, que foi ela que trouxe o processo do Ho'oponopono, identidade própria, eu. Por isso eu sou responsável pelos meus atos. Ho'oponopono traz isso pra gente. Responsabilidade é só minha, o outro não tem culpa de nada dos meus erros. Os erros são meus. Eu vejo no outro aquele erro que tá em mim. Então eu vou liberar. E aí a paz do eu vai reinar. Nós temos 4 orações do Ho'oponopono. A paz do eu, o eu sou, libertação de memórias. Nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. E a oração original do Ho'oponopono. Gente, só que tudo que a gente vai fazer precisa pôr comprometimento, verdade, né? Ah, eu vou fazer o Ho'oponopono, não resolveu. Se não resolveu, porque a sua consciência ainda não desenvolveu, não aceitou, não quer liberar, ou quer só fazer para mostrar alguma coisa. Funciona. Então, é um método que acalma, funciona, né? O Ho'oponopono tem alguns mantras, algumas músicas que até os médicos psiquiatras já indicaram, que fica não sei quanto tempo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, uma reprogramação mental, que hoje as pessoas que tomam remédio de controlados, com esse mantra, escutando mentalmente, reprogramando a mente, já não precisa mais do remédio, né? Não tô dizendo aqui que é para todo mundo parar com tudo, não, precisamos sim, mas tudo é um processo, até que a gente chegue num estado, né, libertador, é um processo grande. Então o Ho'oponopono, ele traz essa cura interna da identidade própria, minha. Ho'oponopono eu não limpo para o outro, eu limpo em mim. Com gotas de orvalho que eu falei anteriormente, né? É uma ferramenta muito poderosa, que ela também purifica, eu gosto muito, e todas as minhas limpezas eu faço isso. Por exemplo, gente, um copo que eu vou beber, um dinheiro que eu vou pegar, uma maçã que eu vou comer, eu tô sempre ali, é como se fosse uma forma de abençoar. Eu vou limpar, eu vou agradecer, eu liberar aquelas memórias, eu não sei que energia tá ali. O Ho'oponopono trabalha todas essas questões, todas essas crenças, todos os traumas. Eu vou liberar os traumas da minha mente, né? Então, o Ho'oponopono, ele beneficia em muitas coisas, né? Eu anotei aqui, né? O Ho'oponopono, ele eleva o seu nível vibracional, né? Vocês já viram isso. O equilíbrio emocional, corpo, mente, espírito, porque o Ho'oponopono, ele é multidimensional, né? Ele é capaz de purificar e limpar as células do nosso corpo, pensamentos, raiva, ódio, todos esses sentimentos, principalmente a raiva. Então tudo isso é trabalhado com o Ho'oponopono, que é chamado do perdão, né? Esses nossos desafios, nossos conflitos, que faz parte da nossa rotina. Então ele equilibra, porque quando você assume a responsabilidade, você assume essa identidade, eu preciso me libertar de alguma coisa, dessa situação,
você começa a fazer como o Dr. Hewlett. O que em mim está processando essa situação em relação eu com essa pessoa, com esse problema? O que em mim faz com que eu não consiga prosperar? Por que será? Tem muitas coisas que vocês podem limpar. Mas tudo é um processo. O Ho'oponopono é muito extenso, é muito grande. Mas a história é essa. O Ho'oponopono foi criado, trazido mundialmente por Dr. Hewlett. Ileaka. O nome dele é bem difícil. Médico, psiquiatra lá do Havaí. Que por a sua filha, tá muito doente, ele se aprofundou nessa técnica Morna Sineona, que era de uma tribo lá dos Kahunas, lá no Havaí, que participava, né, com esses Kahunas, esses sábios, né, que traziam essas vivências, que traziam essa integração, que ficavam se conversando, trabalhando essa técnica. Ela trouxe o Ho'oponopono da identidade própria. E aí, o Dr. Hewlett conheceu ela porque é assim, né, gente? A divindade é incrível. Ele estava com uma filha doente, conheceu uma mulher, ficou sabendo que existia uma mulher que curava, que era milagrosa, conversou com ela e durante uma década ele ficou trabalhando em cima, largou tudo e foi estudar Ho'oponopono. E trouxe essa maravilhosa técnica que ficou conhecida como Ho'oponopono, que curava os pacientes débil mentais que foram diagnosticados com doenças, distúrbios mentais, que viviam algemados numa ala ali do hospital psiquiátrico lá no Havaí. E ele só foi trabalhar lá com uma condição, que ele não visse os pacientes, que ele não chegasse perto. Ele só ia pegar as fichas, só ia olhar o procedimento, o relato, o delito, tudo que eram pacientes que fizeram coisas terríveis, cometeram crimes e tudo mais. E ele, através de pegar a ficha e ler o problema do paciente, o nome do paciente, ele perguntava, dentro da sala dele, o que em mim me faz vivenciar essa doença, essa situação com essa pessoa. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E assim ele foi curando esse pavilhão de doentes mentais nessa ala desse hospital. E trouxe o Ho'oponopono. Só que em 15 de janeiro de 2022 ele veio a falecer. E deixou esse legado maravilhoso pra gente. É mágico, é muito mágico. E nós temos aqui 4 limpezas, oraçõezinhas, né, com o Ho'oponopono, que a gente pode fazer. Alguém achou difícil? Alguém achou que eu falei pouco? Achou demais? Pode falar. Entendeu? Alguém não entendeu? Pode falar. Enfim. Aí nós temos o Ho'oponopono da identidade própria. Ho significa causa. Ho'oponopono, perfeição. Né? Perfeição. Corrigir um erro. Ho'oponopono é corrigir um erro. Né? E vocês podem fazer o exercício, vocês fazem. Eu saio de casa, eu entro no ônibus, antes de entrar eu faço assim. Eu limpo em mim, eu uso com gotas de orvalho, todas as memórias compartilhadas com esse motorista, com as pessoas que estão aqui dentro, com as que vão entrar e as que vão descer. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu vou falando isso e às vezes está um caos dentro do ônibus, porque eu pego o ônibus todos os dias, mas eu não me vejo dentro daquele caos. A Lisa sabe disso, minha amiga aí. Eu consigo sair daquele caos. Porque eu já vou trabalhando o meu mental. Isso é um estado de consciência. Você traz para você, é uma coisa minha. Ho'oponopono é para você. Ah, eu posso limpar para minha irmã? Não. Por quê? Porque identidade própria. O eu sou. Nós temos a oração do eu sou.
Alguém conhece a oração do eu sou? Vamos fazer a oração do eu sou? Eu sou eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou esse sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o todo, o id, o tudo. Eu lanço meu arco-íris sobre as águas, o contínuo de mentes como matéria. Eu sou a inspiração, a brisa invisível e intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Essa é uma oração, a oração do eu sou. Eu sou eu. Eu não sou mais ninguém. Eu sou Francis. Eu não sou a Maria. De novo? Oração do eu sou. Eu sou eu. Eu venho do vazio, aquele vazio, lembra? A luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o id. O id é a identidade própria. Eu lanço meu arco-íris de águas e contínuos sobre a matéria, de mentes como matéria. Eu sou a inspiração e a expiração, a brisa invisível e visível, o indefinível átomo da criação. Eu, Francis, sou eu. Essa é uma das orações do Ho'oponopono. Faz sentido, não faz? Entendeu? Tá muito rápido? Aí nós temos a oração da paz do eu. Gente, pode falar, viu? A paz do eu. A gente fala muitas vezes assim. Ai, ela não me dá paz. Ele não me dá paz, ele tira minha paz. A paz é sua. A paz do eu sou. Aí você fala assim: a paz esteja contigo. Toda a minha paz. A paz para todo sempre. Agora, eternamente e até além. Minha paz eu lhe dou. Minha paz eu deixo contigo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Essa é a oração da paz do eu. Mais uma vez. A paz esteja contigo, comigo. Toda a minha paz. A paz do eu sou. Eu, Francis. Você aí, Sueli. A paz para todo sempre. Agora e eternamente. E até além. Minha paz, a minha paz eu te dou. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Agora vocês entenderam essas palavras, como elas são fortes? Vocês veem muitas pessoas colocando assim no automático. Tem um sentido muito forte. Ela foi trazida com muito estudo do Dr. Hewlett. Ele estudou muito para isso. Tudo por causa de uma dor, de uma doença na filha dele. Ela foi curada com o método do Ho'oponopono. E para ele isso foi fantástico. E ele trouxe isso para nós e deixou esse legado. E o que eu puder passar de Ho'oponopono, eu venho passando, gente, há quase 20 anos. Outro dia eu tava no ônibus, vou contar uma história. Do nada, por Deus, pela divino, uma moça falou assim: o que é Ho'oponopono? Aí eu falei assim: como assim? Ah, eu tô ouvindo aqui que você sabe Ho'oponopono. Me explica. E começou a falar. E tava com problemas de não perdoar e tal. E eu fui explicando. Então, eu me sinto assim, eu me senti assim, a divindade tocou. Eu tenho essa missão de passar, de repassar
o que vem vindo lá dos Kahunas. Dr. Hewlett. Gente, leia o Limite Zero. O Limite Zero é a fonte, a base, para vocês terem um conhecimento do Ho'oponopono. Então é isso. 2 orações aqui eu fiz, né? Oração do eu sou e a paz do eu. Agora, nós temos uma oração de purificação, né? Pois é, esse livro é fantástico, né, Lisa? Eu emprestei para uma pessoa há anos, nunca mais voltou. São livros de cabeceira que a gente tem que estar sempre lendo, né? E assim, eu sei tantos de Ho'oponopono que hoje eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou falar na live? Eu dei uma estudadinha para trazer para vocês da onde veio assim, mais a fundo, né? Joy Vitale. O Limite Zero é muito bom. E tem também o tal do Marco Zero. Eu não li o Marco Zero, mas o Limite Zero, o Dr. Hewlett, ele ajuda. O Ho'oponopono, gente, ele trabalha na prosperidade. O Joy Vitale, ele não tinha nada na vida. Ele ficou muito, muito, muito milionário. Mas não com humildade, claro. Mas trabalhando o Ho'oponopono. A Lisa, acho que leu, né, Lisa? Então, assim, é a cura do perdão interior, porque a gente só vai melhorar os aspectos, não só na saúde, mas na nossa vida financeira, aplicando o Ho'oponopono, sim. Eu tô nessa aí, eu tô nisso daí. Então, é tudo um processo, depende de nós, depende do meu momento, né? Mas a partir que a consciência, ela expande, porque o Ho'oponopono expandiu, ele vem expandindo, né? Então, assim, tem uma coisa que eu queria falar para vocês sobre Japamala. Não sei sobre Japamala em relação ao Ho'oponopono. E eu falo assim, com todo conhecimento. Japamala não tem nada a ver com Ho'oponopono. Vocês podem ver que não tem. Aí são coisas que as pessoas vêm trazendo, já misturam, mas cada um faça as suas orações como queiram. Mas o Japamala não tem nada a ver com o Ho'oponopono. Entendeu, gente? Ho'oponopono, vocês sabem, estão vendo que é um processo de cura havaiano. Foi muito trabalhado dentro daquelas tribos xamãs, lindo, maravilhoso, denominados Kahunas, né? E uma dessas Kahunas, a Morna Simeona, eu tô falando de novo porque eu sei que tem gente que vai ver, né? Ela se aprofundou e trouxe o Ho'oponopono como identidade própria, de tantas vivências que eles faziam ali com os amigos, na tribo, ficavam se ajudando, queriam se perdoar entre si, entre as famílias, e foi crescendo isso, dessas vivências deles. Então, numa dessas tribos, caiu lá na boca do Dr. Hewlett. Ele estava com uma filha doente, muito doente, e conheceu a Morna Namalaco Simeona, a fundadora do Ho'oponopono. E eles viveram durante 10 anos, ela ficou ajudando ele no processo e ele largou tudo para estudar o Ho'oponopono. E deu certo. E ele curou muitas pessoas. Essas pessoas que tinham problemas, que a gente fala débil mental, né? Problemas muito graves, né? Traumas, tudo, você vê, ficavam amarrados, mas trabalhando o Ho'oponopono isso foi amenizando e muitos foram curados e muitos foram para a sociedade e se deram bem. Tem também isso. Tudo no Havaí. Então a gente fala um método de cura havaiano, sem remédio, sem nada disso. Veja bem, gente, quem tá tomando e aplicar o Ho'oponopono, quem sabe? Confia, acredita. Então, assim, a história do Ho'oponopono é essa. E eu não conheço o Japamala, não faz sentido. Porque, assim, nós temos, cada um tem a sua crença, cada um tem as suas rezas, o seu terço. Eu gosto muito de terço, eu tenho o meu, mas não tem nada a ver que o Ho'oponopono, eu tenho que fazer o Ho'oponopono com Japamala. Isso aí já virou, pode ser, eu não sei, né, gente? Que virou comércio, alguma coisa. Mas é que, né, a história real é essa, podem pesquisar.
Então, assim, vamos fazer uma oração da purificação? Vocês topam fazer agora? Eu vou falando a oração e na hora que vir um assunto, cada um pensa no seu e vai purificando aquela situação que precisa purificar e gostaria de purificar. Então, vocês vão me ouvindo, eu vou fazer as minhas e vocês vão fazer, né? Vocês vão colocar, na hora que eu falar, cada um põe lá o sentimento, tal, a crença que quer liberar, cada um pensa a sua. Combinado? Posso começar? Mãe, só respondendo minha mãe, o japamala que você deu pra Tiffany é lindo, o japamala, mas não tem nada a ver com o Ho'oponopono, entendeu? Japamala pode ser usado em tudo que você quiser, em toda oração, mas não é uma coisa que, o Ho'oponopono é japamala. Não, não é isso, entendeu? Então vamos começar a oração de purificação, entendeu? Então assim, respirando fundo, a oração de purificação. Concentra naquilo que vocês querem limpar, purificar, entendeu? Mentalmente, vamos lá. Neste momento, respirando, conectando com a divindade maior, com toda essa lua linda que tá hoje, essa lua cheia do nosso santo guerreiro São Jorge, não importando a religião, ela nos apadrinha de todo jeito, em qualquer situação, com qualquer religião. Vamos lá. Espírito superintendente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos sobre... Aí vocês colocam a questão que vocês querem liberar. Tudo bem? Vamos lá. Espírito superconsciente, por favor, localize em mim a origem dos meus sentimentos e pensamentos sobre... Coloque o assunto que vocês querem aí. Preencha o espaço, a crença, o sentimento que vocês querem liberar. Os pensamentos que vocês querem apagar. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices com base nessa origem que vocês colocaram aí. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleta de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão de mim mesmo por todas as minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias, eventos que tenham contribuído para esses sentimentos e pensamentos e essa situação desagradável. E vocês vão purificando e vocês podem falar: gotas de orvalho, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Essa é a prece de purificação, é uma limpeza de memórias. Eu faço todos os dias. Essa é uma oração quando você sente um medo, vamos se dizer. Eu tô com medo, vem um medo, uma memória. Medo é memória. Quando vem aquele desespero, aquela agonia, você fala: amo vocês, minhas memórias. Amo vocês, minhas memórias. E agradeço por neste momento, por vocês existirem e poder libertar vocês e a mim. E vai falando: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gente, eu acho que tá esgotando o meu tempo. Tem 20 segundos e não vai dar tempo. Vamos fazer a oração
Ai, faltou a oração inicial do Ho Oponopono. O Instagram aqui vai fechar. Não sei se vai dar. Gratidão.